Olá, que Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade então aqui ao nosso estudo bíblico. Abra sua Bíblia, por favor, aí no livro de Efésios, capítulo 3. Estamos estudando essa carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, né? Versículo por versículo, né? Se você ainda não viu os vídeos anteriores desde o começo, aconselho a você buscar ali na playlist, tá? E pegar desde o primeiro vídeo, desde o capítulo 1, para você não ficar perdido, tá bem? Para que você possa ter um entendimento completo dessa carta maravilhosa, né? Que Deus revelou ao apóstolo Paulo para nós. Então, Efésios capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 1. Mas antes, vamos orar. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine e nos dê o entendimento, né, dessa palavra, tá bom? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, aqui estou, meu Deus, uma vez mais para gravar esse vídeo, lendo a Tua palavra, explicando a Tua palavra. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor me dê sabedoria, conhecimento, inteligência, para que eu possa transmitir a Tua palavra para a Tua igreja, para o Teu povo, para os Teus escolhidos, meu Pai. Espírito Santo, venha abençoar essa pregação, esse vídeo, e aonde chegar, meu Deus, este vídeo, com a Tua palavra, que as pessoas possam Te conhecer de fato, de verdade, e possam receber a salvação, o avivamento, a edificação, o conhecimento do Senhor. É o que eu Te peço agora, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós e fala conosco através das Sagradas Escrituras. Amém e graças a Deus. Muito bem, vamos começar aqui a leitura então, Efésios capítulo 3, tá bom? No versículo 1 diz assim: Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês aos gentios. Você observa aqui que Paulo ele se descreve assim: eu sou um prisioneiro de Cristo Jesus. Quer dizer, um prisioneiro é uma pessoa que não pode escapar, que não pode sair da onde está, né? E ele era um prisioneiro de Cristo. Nós somos prisioneiros de Cristo, mas num bom sentido, né? No sentido de que Deus nos escolheu para um determinado propósito, né? Deus ele é soberano e ninguém pode fazer algo se não for da vontade de Deus, né? Então, por exemplo, Paulo ele não escolheu ser um apóstolo. Se você buscar saber, conhecer melhor a história do apóstolo Paulo, você vai observar que ele não escolheu ser um apóstolo. Foi o próprio Senhor Jesus que o escolheu, né? Ao contrário, ele era um que odiava os cristãos, odiava o cristianismo, né? Odiava Jesus, né? A palavra do Senhor Jesus e dos outros apóstolos. Tanto é que ele perseguia cristãos, ele colocava cristãos na cadeia, ele apoiava a morte, né, dos cristãos, não é isso? Então, mas Deus quis que ele se convertesse. Então, quando Deus quer que uma pessoa se converta, não tem coração duro para Deus. Deus vai lá e toca, Deus cria uma situação na hora que Ele quer, né? Porque não somos nós que escolhemos a hora, o dia para crer no Senhor Jesus. É Ele que escolhe o dia e a hora. É Ele que prepara, né? Uns Ele chama antes, outros Ele chama depois, mas o fato é de que todos aqueles que são escolhidos de Deus são chamados na hora que Ele quer, para o propósito que Ele quer. Por isso que Paulo ele usou essa palavra não para dizer que ele não queria pregar o evangelho. Pelo contrário, né? Paulo foi um dos maiores, ou se não o maior pregador do evangelho, né?
escolhido por Deus, ungido por Deus, né? E com todo amor e carinho ele pregou o evangelho. Quando ele diz aqui, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Então ele está falando aqui para os gentios. Paulo, ele foi escolhido pelo Senhor Jesus para pregar o evangelho aos gentios. Quem são os gentios? São aqueles que não eram judeus. Porque até então a salvação era única e exclusivamente, né, para os judeus. Mas quando Jesus se manifesta a Paulo, Jesus encarrega Paulo de pregar o evangelho da salvação também para os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, expressando aí então o amor por todas as raças. Não existe nenhuma raça excluída por Deus. Deus ama todas as raças, né, todos os povos de todas as nações, e dali ele tem os seus escolhidos, dos quais ele faz chegar o evangelho, a pregação, né, e essas pessoas serão convertidas e serão salvas e agraciadas por toda a eternidade. Então aqui Paulo expressa aos gentios o amor de Deus por eles, né? Que Deus o usou, né, para pregar o evangelho exclusivamente, né? Claro que ele pregava aos judeus também, a toda criatura, mas Paulo foi, como dizer, comissionado exclusivamente para os gentios, os não-judeus, ok? Versículo 2 ele diz, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês, pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, né? Então Paulo, mais uma vez aqui, ele enfatiza isso para os gentios, que ele foi um escolhido de Deus para pregar o evangelho para nós, porque nós também, que não somos judeus, somos os gentios, né? Então, recebemos essa graça, né? A palavra graça significa favor imerecido. Nós, sendo pecadores, sendo falhos, Deus, na sua graça, na sua misericórdia, na sua compaixão, no seu amor, ele faz chegar o evangelho a nós. Ele nos faz crer, ele nos dá fé, né? E ele nos converte e nos salva, nos livra da morte eterna, do inferno, do lago de fogo, do juízo final que virá no final dos tempos. Então isso aí é uma maravilha, é o evangelho, é a boa notícia, é a melhor de todas as notícias. Vale mais do que ganhar na Mega Sena, vale mais do que a vida neste mundo, né? Não existe ninguém, não existe nada mais importante do que a nossa salvação eterna. Porque estamos falando aqui de passar a eternidade no lago de fogo e enxofre, sofrendo, né, separado de Deus, nas trevas, e estamos falando do outro lado, que é passar a eternidade com Deus, né, com a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com os anjos de Deus, né, no novo céu, na nova terra que Deus tem preparado, que vai fazer para nós, né? Então não temos nem ideia das maravilhas que será passar toda a eternidade com Deus. No livro de Apocalipse fala que não haverá choro, não haverá sofrimento, não haverá dor, não haverá pecado, não haverá diabo, não haverá sofrimento de nenhuma maneira. Será paz e alegria eterna. Então, o que é mais importante? Existe alguma coisa? Nem filho, nem pai, nem irmão, nem dinheiro, nem saúde. Nada é mais importante do que a salvação eterna. Por isso, Paulo enfatiza aqui para os gentios que eles estavam recebendo uma graça, né, extraordinária da parte de Deus para aquele povo, aqueles povos, aquelas pessoas que estavam condenadas, né, à eternidade no fogo. Então, isso aí é glorioso, isso aí é maravilhoso, tá bem? Vamos continuar então aqui a leitura.
Ele diz aqui no versículo 3, vamos enfatizar, ele diz assim: pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. O que é esse mistério? Esse mistério era a salvação, né? Através da graça, através do Evangelho. Você vê que quando você lê o Antigo Testamento, por mais que de forma nublada se fala do Senhor Jesus, né? Porque era um mistério, ou seja, os profetas do Antigo Testamento não tinham a total revelação, né? Os povos do Antigo Testamento, o povo judeu, não tinha a total revelação de Deus, do que Deus iria fazer, né? Da igreja, do Espírito Santo, de toda a obra redentora de Jesus na cruz, né? Eles tinham uma leve ideia, mas depois da cruz, depois do Pentecostes, né? Foi revelado então à igreja aquele mistério que estava escondido e hoje está tudo claro no Novo Testamento. Aquilo que não que estava, vamos dizer assim, nublado no Antigo Testamento, hoje está claro. Aquele véu foi tirado, né? E hoje Deus fala claramente através do Novo Testamento, falando à igreja, falando das coisas que virão, enfim. Por isso que é importantíssimo ler o Antigo e também o Novo Testamento. Um completa o outro, e assim você vai ter o entendimento completo, né, da plenitude de Deus, da salvação, da eternidade, do ser humano. Se você quer se conhecer, se você quer conhecer a Deus, se você quer conhecer o que virá no futuro, então você deve ler as Sagradas Escrituras com muita atenção e se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida a esse Deus, e assim então você receberá essa maravilha, né? A vida eterna, que era o mistério que estava escondido, mas hoje está disponível para aqueles que creem. É disso que Paulo está falando aqui. Aí ele diz aqui, no versículo 4, ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito, né? É como eu estava falando, Paulo ele fala assim, agora vocês podem ler, né? Ler o que? A carta que ele estava escrevendo, né? Então ele fala assim, vocês agora lendo essa carta que eu estou escrevendo, vocês vão receber a revelação. A nuvem vai sair dos olhos de vocês, o véu vai sair do coração, vocês vão compreender a plenitude de Deus, né? O Novo Testamento é extraordinário. O Novo Testamento é maravilhoso porque deixa tudo claro. Aquilo que era o mistério hoje está revelado, né? Inclusive o livro de Apocalipse, você sabe que a palavra Apocalipse no grego significa revelação. Tirar o véu, tirar a cortina, né? Se você lê o Apocalipse ali, Deus abre a cortina, Deus mostra o passado, o presente e o futuro. Né? O Novo Testamento é isso, ele mostra o passado, o presente e o futuro. Ele abre, ele mostra, inclusive, o céu, a glória, as coisas futuras. Né? Então é maravilhoso você ler o Novo Testamento, as cartas, porque Deus escolheu o apóstolo Paulo, como também Pedro, como também Tiago e outros apóstolos e profetas. Deus revelou para eles, Deus desvendou o mistério para eles e eles escreveram essas revelações, que são as cartas do Novo Testamento. Entende, meu amigo e minha amiga, a importância de você compreender isso? Porque compreendendo isso, você conhece mais a Deus, você se aproxima mais a Deus. Você será, e crendo, né? Você será cheio do Espírito Santo. Você será transformado num filho, num herdeiro de Deus, né? Herdará toda a glória de Deus, né? Juntamente com toda a igreja por toda a eternidade. Isso aí é maravilhoso o que Paulo ele revela aqui para nós através dessa carta.
Versículo 6. O mistério é que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Quer dizer, mais uma vez ele enfatiza aqui o que era o mistério. O mistério era que hoje existe salvação para todos os que creem. A salvação não é somente para o povo de Israel, para os judeus, mas para todos aqueles que são chamados de todas as nações, de todas as raças, né, para a vida eterna. Né? Então somos, como diz Paulo aqui, coparticipantes, coerdeiros de todas as coisas. Hein? Pela graça, né? Pela graça, pela misericórdia de Deus. Ok? Aí ele diz aqui, no versículo 8, a mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério. Qual é a dispensação do mistério, né? Que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que Deus escolheu ele, né? Por mais que ele mesmo diz aqui, menor de todos os santos. Então, Paulo, ele tinha essa, vamos dizer assim, essa humildade, né, de reconhecer, por mais que ele foi o apóstolo mais usado por Deus, o que mais escreveu, as cartas do Novo Testamento, né, todo o Novo Testamento, se você ler, a maioria são cartas do apóstolo Paulo, ou seja, revelações que Deus deu exclusivamente a ele, mas isso não trouxe para ele um orgulho de se sentir superior, ao contrário, ele se sentia o menor, porque foi o último apóstolo a ser escolhido, e ele foi um dos perseguidores da igreja, né? Então, ele tinha essa humildade dentro dele, dentro do coração dele, né? Por isso que ele se refere a si mesmo, o menor de todos os santos, né? O mais pecador, o que mais pecou, o que mais falhou, né? O que mais errou, mas também o que mais Deus perdoou, o que mais Deus usou posteriormente. Então você vê aí também outra coisa, que não existe caso perdido para Deus, né? Muitas vezes aquela pessoa que você olha assim, uma pessoa que fala mal de Deus, uma pessoa que, sabe, até blasfema contra Deus, aquela pessoa que está na bruxaria, na religiosidade, que se diz ateu, enfim, esse tipo de pessoa com os corações mais endurecidos, que praticam os piores pecados que você possa imaginar, e você diz, não, isso aí está condenado, mas enquanto ele está vivo, né, ele ainda tem uma chance. Se ele é um escolhido de Deus, Deus o vai chamar, Deus vai tocar nele de uma forma extraordinária, não é por homem nenhum, mas o próprio Deus o faz entender, né? Quebra aquele orgulho, aquela prepotência, aquela arrogância, aquela soberbia, o humilha, o joga no chão e o faz compreender. E essa pessoa desperta e crê no Senhor Jesus. Foi isso que aconteceu com Paulo. Se vocês verem ali o encontro dele com Jesus, Jesus o jogou no chão, o quebrou, o humilhou, o deixou cego, né? E ele se levantou um novo homem. Então, quem transforma um ser humano, uma pessoa, é o Senhor Jesus Cristo, tá bom? Por isso que ele usa essa expressão aqui, menor de todos os santos. Ele diz aqui no versículo 9, e manifestar
a todos qual é a dispensação do mistério, que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Mais uma vez aqui, enfatizado na Bíblia, que quem criou o universo, o céu e a terra, a natureza, o sol, a lua, os astros, as estrelas, o ser humano, os animais, os pássaros, tudo é criação desse Deus Todo-Poderoso. Tá bom? Versículo 10. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestes, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Paulo está dizendo aqui que a igreja, ou seja, nós, pastores, né, diáconos, presbíteros, seja qual for o título que tenha, né, membros, todo cristão, não importa a hierarquia, não importa a autoridade, não importa a vocação, o título, a função. Toda a igreja, ele diz aqui no 10, e isso para que agora, pela igreja, ou seja, pelos membros do corpo de Cristo, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, no nosso Senhor. Paulo está dizendo aqui o seguinte, que foi ele que escolheu que as coisas acontecessem dessa forma. Nada é por acaso, não existe acaso, tá? Não existe nada que não seja programado por Deus. Tudo é programado por Deus. Tudo foi desenhado, né? Pelo próprio Deus. E Deus escolheu a igreja para revelar, inclusive, aos principados, às potestades, né? Como Paulo diz aqui. Quem são os principados e as potestades nas regiões celestiais? Né? Quem são? São os anjos, os arcanjos, os querubins, né? Satanás, os demônios, ou seja, tanto os anjos bons que permaneceram fiéis a Deus, como os anjos maus que caíram do céu com Lúcifer, ou seja, todos os anjos, quando olham para a igreja, então conhecem melhor a Deus, conhecem, entendem esse mistério, né, que estava oculto anteriormente e que agora é revelado. Significa que os anjos estão olhando para a nossa vida. Somos nós que estamos sendo usados por Deus hoje para proclamar, vamos dizer assim, a graça de Deus. Tá bom? Isso ele diz aqui no versículo 10 e no versículo 11, tá bom? Versículo 12, ele diz assim, em Cristo, né? Em Cristo, temos ousadia e acesso a Deus em confiança mediante a fé nele. Esse versículo aqui é muito forte, é um versículo que você deve marcar na sua Bíblia, porque ele está dizendo o seguinte, que por causa do Senhor Jesus, pelos méritos do Senhor Jesus, pela justiça de Jesus implantada em nós quando ele morreu na cruz, como já expliquei para vocês em vídeos anteriores, os nossos pecados, as nossas maldições, as nossas injustiças, as nossas falhas, os nossos erros foram totalmente colocadas em Jesus na cruz. Por isso ele morreu por nós. Ele pagou, ele recebeu a ira de Deus, a condenação de Deus na cruz. Por isso ele diz aquela palavra lá na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ali ele teve que pagar sozinho pelos erros dos escolhidos de Deus, para que nós, os escolhidos de Deus, venhamos ser salvos. E ao mesmo tempo a justiça dele, a bondade dele veio sobre nós. Aí Paulo ele vem e diz assim, em Cristo, ou seja, por causa de Cristo,
Sem ele não é possível. Temos a ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Ou seja, hoje, através da fé, através da oração, nós nos chegamos diante de Deus. Com as vestiduras já brancas, não porque fizemos boas obras ou porque somos perfeitos, mas porque o sangue do Senhor Jesus nos limpou. Porque o sangue do Senhor Jesus, ele nos lavou. Então, nós podemos chegar confiadamente, sem precisar, temer, porque sabemos que a porta está aberta, que Deus não vai nos matar, que Deus não vai nos condenar ou nos fazer pagar pelos nossos pecados, mas podemos, agradecidos à obra do Senhor Jesus na cruz, receber a salvação. Podemos chegar diante do Pai, podemos chegar diante dele. Isso é maravilhoso, não é verdade? Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Quer dizer, Paulo, como já falamos anteriormente, foi o apóstolo que mais sofreu, que mais padeceu, que mais gemeu, e a igreja olhava para a situação de Paulo e Paulo falava, não desanime, porque tudo que eu estou passando é por amor a Deus, por amor a vocês, por amor ao Evangelho, né? Isso é motivo de honra para vocês. Em outras palavras, fiquem felizes, fiquem alegres, porque os nossos sofrimentos são para a salvação de alma. Ou seja, Paulo sofreu para levar o Evangelho aos gentios. E no versículo 14 disse, por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, né? De quem toda a família, de que família está falando? Nos céus e na terra, recebe o nome. A família não é todas as famílias da terra, tá? Não é todas as famílias da terra, mas são os escolhidos de Deus no céu, os anjos bons, e os escolhidos de Deus na terra, os filhos de Deus, os crentes, os que se arrependeram, os que nasceram de novo, os que creram no Senhor Jesus. Ele diz aqui, por esta razão me ponho de joelho diante do Pai, de quem toda a família, que é o que eu expliquei para vocês, nos céus e na terra, recebem o nome. Recebem o nome, né? Nome de quem? Do Senhor Jesus, né? Que é a garantia da nossa vitória. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Então, qual era a oração de Paulo? Que o Espírito Santo fortalecesse a cada um deles, né? Então, as orações de Paulo era pedindo a eles, pedindo a Deus as bênçãos espirituais, né, para a igreja. Para a igreja. Tá bom? 17. E assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Ou seja, a oração de Paulo era para que a igreja cada vez estivesse mais enraizada, mais alicerçada, mais fortalecida no amor de Deus. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios da plenitude de Deus. Olha que coisa extraordinária. Paulo orava para que a igreja crescesse espiritualmente, compreendesse, conhecesse a Deus, os atributos de Deus, a plenitude de Deus, o que Deus tem preparado.
E olha, meu amigo, mais uma vez eu toco nessa tecla. Leia o Novo Testamento, leia toda a Bíblia, mas principalmente o Novo Testamento, porque ali o véu é tirado e conseguimos enxergar melhor o que Deus tem preparado para nós na eternidade. Né? Coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, é o que Deus tem preparado para a gente na glória. Então, vale a pena perseverar, vale a pena se manter fiel a Deus até o fim, porque é insondável o que Deus tem para a gente, né? E Paulo, ele ora para que a igreja cada vez conheça mais a Deus. Por isso que cada vez nós temos que ler mais a Bíblia, orar mais, se aproximar. Você deve ter esse tempo, separar um tempo todos os dias para ler a Bíblia, 1 hora ou 2 horas, você deve separar para estudar, para escudrinhar, para entender o plano de Deus. Isso é libertador, isso é transformador. A palavra de Deus nos guia, a palavra de Deus nos ilumina, a palavra de Deus nos corrige. A palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, nos traz vida e vida eterna. Vida e vida com abundância. A Bíblia tem as respostas para tudo, as explicações. As religiões não, mas a palavra de Deus tem a verdade. Por isso, é importantíssimo que você leia a Bíblia. Por isso eu estou gravando esses vídeos, lendo versículo por versículo, lendo com vocês, explicando para vocês como ler a Bíblia, como meditar na palavra de Deus. Você não pode pegar somente um versículo e tirá-lo de contexto, inventar uma história. Isso fazem os falsos profetas. Isso fazem os lobos, isso fazem as seitas, as religiões falsas fazem isso, pegam um nome de Deus, um versículo bíblico e tiram totalmente de contexto, inventam coisas e transformam em heresias. E as pessoas vivem enganadas, né? E vivem com as vidas fracassadas, derrotadas, destruídas. Mas se você quer conhecer de fato, de verdade, quem é Deus, quem é Jesus, você quer conhecer a verdade, então leia a Bíblia, porque está tudo escrito. Basta você ler o que estava oculto para os profetas, né, no passado. Nós somos privilegiados, porque nós recebemos revelações no Novo Testamento maiores do que, ou mais claras do que o povo de Israel no passado. Então isso aqui é extraordinário, né? Essa era a oração de Paulo. E esse era o motivo também dele enviar essas cartas explicando passo a passo, né, para a igreja, para nós. Para que fiquemos cheios de toda a plenitude de Deus. Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso, Deus, né, para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então Paulo termina aqui a oração, né, louvando a Deus, adorando a Deus e falando que Deus, Ele é infinitamente mais poderoso do que tudo que pedimos e pensamos, né? Então Deus, Ele faz muito mais, porque nas nossas orações pedimos coisas muitas vezes pequenas, banais, mas o que nós não pedimos, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos indescritíveis, e Deus faz muito mais do que nós pedimos e pensamos. Então toda a honra e toda a glória e todo o louvor ao nosso Pai, ao nosso Deus, ao Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Tá bom? Então paramos por aqui, terminamos o capítulo 3 de Efésios. No próximo vídeo, se Deus nos permitir, vamos continuar lendo o livro de Efésios a partir do capítulo 4. Eu pediria para vocês, tá, que desse um like aí no vídeo, que você se inscreva no canal, e se você não viu os vídeos anteriores, busca aí no meu canal a playlist
do estudo bíblico de Efésios, e busca lá desde o vídeo 1, e sempre com a Bíblia aberta, comparando, lendo o que a gente fala, comparando com a palavra de Deus. É assim que se lê a Bíblia, né? Você não pode sair acreditando em qualquer um que se diz pastor, bispo, apóstolo, que seja, e aceitar tudo que ele diz, porque infelizmente tem muita gente falando babosadas aí, coisa com coisa, enganando as pessoas. Por isso é importante você conferir na sua Bíblia, tá bom? Então, se puder, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas também possam conhecer melhor as Sagradas Escrituras. E se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, escreve aí nos comentários que eu, com muito prazer, estarei respondendo, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo.